Eu tenho um sonho de que um dia minhas 4 crianças viverão em uma nação onde não serão julgadas pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Aqui nós estamos falando de Martin Luther King. Legal, né? Eu quero aqui já agradecer a sua presença nessa série tão importante que é a influência da educação financeira nas fases da vida. E eu estou aqui com 2 obras extremamente importantes. O Menino do Dinheiro vai à escola e Ter Dinheiro Não Tem Segredo. Obras que contemplam da idade ali de 10, 11 anos e vai aí até 17. Estamos falando do respeito ao dinheiro. Estamos falando de um jovem onde efetivamente nós temos que ficar muito atentos, porque na educação do comportamento financeiro, quando falamos no nascimento da criança até os 10 anos, é muito mais fácil. Concorda comigo? É muito mais fácil você introduzir um conceito, os hábitos corriqueiros, né? As atitudes. Ali está mais fácil, a criança tem menos resistência, ela tem os pais como uma referência, né? Legal. Só que quando 11, 12, 13 vai chegando, essa criança, esse jovem, já é um jovem, né? Ela tem mais dificuldade de aceitar as orientações. Por quê? Porque ela já tem um pouco mais de conhecimento, principalmente depois que veio, né, o nosso amigo celular, né? Esse smartphone aqui traz para ela um monte de informações e nós pais muitas vezes nos sentimos assim meio fora da órbita desse jovem. Mas na educação do comportamento financeiro nós precisamos ficar muito atentos, porque nós vamos ter que mostrar por que o dinheiro tem tanta representatividade na vida desse jovem. E aí nós precisamos entender que o jovem tem muita informação, ele já está aprendendo muitas informações novas, não só na sua base escolar, na sua sala de aula, mas também nesse universo da informação digital, que é realmente avassaladora, ou seja, a informação chega assim de uma forma que a gente não consegue blindar. Então nós precisamos ser muito mais francos com os nossos jovens, colocando o jovem para que ele possa desenvolver a base do seu empreendedorismo futuro. E aí eu trago esse equilíbrio entre o ser e o ter, mas pensando nesse desenvolvimento desse jovem, do primeiro trabalho. Ele precisa já começar a entender que ele vai, em algum momento, começar a trabalhar, mas ele ainda não trabalha. Então nós precisamos mostrar para ele que o empreendedorismo já vem antes de começar a trabalhar. E nós ensinamos exatamente esse momento para esse jovem, onde ele está saindo dessa linha da criança para a sua juventude, já como adulto, ele tem a necessidade de informação. Provocar o jovem de uma forma bastante positiva no que se refere, então, filho, filha, neto, neta, você tem o seu recurso financeiro que é finito, e aí nós estamos falando de dinheiro. Se ele não teve nenhuma informação até então de educação financeira, concorda que ele vai ter mais dificuldade? Claro que sim. Então nós vamos ter que mostrar muito mais, nós vamos ter que apresentar para ele que as propostas de sonhos de curto, médio e longo, que a proposta de sonhos coletivos da família, sonho individual dele, aí sem dúvida alguma um bate-papo franco, familiar, trazer esse jovem para a responsabilidade da casa, não para trabalhar, mas para participar mais. Hoje tem muitos jovens que já estão aí empreendendo antes mesmo de completar 18 anos. Essa é uma verdade, o mundo digital trouxe tudo isso. Então nós precisamos ficar atentos e potencializar. Tem um livro meu que chama Mesada Não É Só Dinheiro. E lá temos 8 tipos de mesadas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas delas. A mesada empreendedora é potencializar esse jovem e não falar para ele, não, você não tem idade ainda para trabalhar, mas nós não estamos falando de trabalho, nós estamos falando de empreendedorismo. Ele pode sim começar a potencializar as suas habilidades, suas competências, é saber a vocação dele. Nós temos muitas novas profissões, novas atividades estão nascendo e o jovem está muito mais apto a desenvolver essas novas atividades. Até porque muitas atividades, profissões estão já se extinguindo, estão sendo eliminadas. Então nós precisamos colocar e conectar esse jovem a esse novo mundo.
que ele traz muito mais informações para nós do que nós trazemos para ele. Então nós precisamos fazer com que essa reunião familiar comece a ter plano de vida, projeto de vida. O que é isso? É a gente sentar, conversar, qual a profissão que esse jovem quer trabalhar um dia, qual a atividade, o estudo. Ele vai sair do ensino médio para uma universidade, seja um tecnólogo, seja um bacharelado. Como é que vai ser isso? Qual o caminho? Tem que planejar, né? Nós, como responsáveis, pais, precisamos ter o recurso financeiro para empreender nesse jovem de uma forma que ele consiga desenvolver a sua atividade profissional. E aí é que entra realmente as reservas financeiras que nós, pais, muitas vezes não temos. Então nós precisamos recorrer às vezes a um FIES, por exemplo. Por que não? Um financiamento estudantil? Por que não? Tem várias oportunidades, bolsas, né? Ou estudar para o Enem para ter notas altas, para poder entrar numa universidade federal, para poder realmente ter aí o estudo sendo pago pelo governo, por que não também? Todo esse contexto que o jovem precisa para entrar no universo do adulto, nós precisamos investir. Por isso nós temos que ensinar esse jovem que aquele empreendimento que ele vai fazer, que ele vai poder até lograr e ganhar dinheiro, onde ele também tem que aprender bastante, eu sempre falo isso, na economia. Imagine uma mesada econômica dentro de casa, esse jovem está muito mais apto a entender isso. Então eu tenho lá dentro de casa um supermercado que eu faço, eu tenho os custos da minha vida com relação a minhas baladas e tudo mais. Ele precisa entender que ele precisa economizar. Caso contrário, a gente vai dar dinheiro para ele e vai gastar. Dar dinheiro e vai gastar. Ah, eu vou dar uma mesada financeira, ele vai gastar tudo, ele não tem equilíbrio, então nós precisamos inserir o equilíbrio. Lembra dos 3 cofrinhos lá, curto, médio e longo, que nós falamos das crianças? O jovem também tem que ter o curto, médio e longo. Com esse curto, médio e longo, ele vai saber exatamente o que ele quer. Ah, eu quero um carro amanhã, então vamos começar a guardar. Mas como assim? Um carro custa muito caro, custa muito dinheiro. Então eu preciso guardar algum dinheiro para ter um carro um dia. Então nós precisamos estimular o jovem a sonhar, estimular o jovem que tudo que ele queira realizar tem o quanto custa, tem o tempo para realizar, tem ainda o quanto ele vai guardar ou onde ele vai economizar. E aí é que entra uma mesada econômica dentro da nossa casa, do nosso lar. É fazer com que esse jovem participe desse movimento. Nem tudo que ele queira realmente realizar, não necessariamente ele precisa ter dinheiro. Ele pode fazer uma mesada de troca, ele pode trocar algo com outro, um videogame que ele tem com um videogame de um amigo, pode ser. Os jogos ele pode fazer também, permutar, trocar esses jogos. Não necessariamente o dinheiro ele vai gastar. Nós precisamos inserir a educação financeira para esse jovem, onde nosso contexto do dinheiro passa a ser significativamente importante. Porque dinheiro não aceita desaforo, mas o jovem também precisa fazer a lição de casa. E nós, como pais responsáveis, temos que ser o grande professor desse jovem. Mas para isso, nós pais também precisamos educar. Nos próximos episódios vamos falar com os adultos e lá nós vamos ensinar também esses pais e responsáveis a entender como é que ele pode aplicar todos esses ensinamentos para esses jovens, para essas crianças, para aquele que nasceu ontem e que está precisando realmente já ser inserido na educação do comportamento financeiro. Por isso, nós precisamos fazer a lição de casa. O jovem, ele educado financeiramente, ele entendendo que o tempo é um escambo. Tudo que ele for praticar, empreendendo, ele está vendendo tempo. Quando ele vende tempo, ele recebe alguma remuneração. Seja ela um obrigado, seja ela uma remuneração em recursos financeiros. O mais importante é que a gente desenvolva nesse jovem o ser empreendedor que ele tem. Aí sim, nós estaremos construindo uma base sólida, sabedor que o dinheiro vai ser um meio para ele poder realmente realizar tudo o que ele veio fazer na Terra. E tudo começa. O seu primeiro emprego, o seu primeiro trabalho, tem que ter o equilíbrio entre o ser e o ter. Ele vai ter que aprender que parte desse dinheiro que ele vai receber, seja numa mesada financeira, uma mesada empreendedora, seja também o seu primeiro salário, que ele vai ter que ter parte para os seus sonhos, propósitos, necessidade e parte para o seu consumo, suas baladas, suas diversões, mas sempre no equilíbrio entre esse ser e ter. Legal, né? Vamos lá, vamos falar agora com os nossos jovens e ver se eles estão nessa sintonia da educação do comportamento financeiro.
E aí, como está o relacionamento seu com os seus filhos, com esses jovens maravilhosos que a gente tem em relação ao dinheiro, à sua atividade profissional? Está na hora da gente realmente bater um papo franco com esses jovens, porque nós podemos sim melhor direcioná-los para esse plano de vida. Deixe o seu comentário aqui, fale como está a sua relação com esses jovens e vamos aqui contribuir de alguma forma aqui nesse espaço da educação financeira.